Você sente, mesmo que não saiba explicar. Uma força silenciosa te puxa para dentro, como se algo profundo, escondido sob camadas de medo, esperasse para ser confrontado. Esse vídeo não é sobre conforto, é sobre transformação. E só aqueles que encaram o abismo conseguem renascer inteiros. Prepare-se para a verdade que sua mente tentou calar por anos. Você foi condicionado a fugir. Desde pequeno, te ensinaram a correr da dor, esconder o medo, ignorar a raiva. Mas tudo o que é reprimido apodrece no inconsciente. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. E o que você ignora em si acabará controlando você. Não há liberdade fora da verdade. E a verdade começa na sombra. A sombra é tudo aquilo que você não quer ser, mas é. Suas falhas, seus impulsos, seus traumas. Ela vive em você, mesmo que você não a veja. Você sente sua presença em momentos de raiva descontrolada, em decisões impulsivas que você não entende, em sonhos estranhos que carregam uma dor que você nem sabia que existia. A sombra é o seu outro lado, e enquanto você a negar, ela guiará sua vida pelas costas. O processo de integração começa quando você para de fugir. Quando, em vez de resistir, você olha. Quando, em vez de se culpar, você escuta. Você mergulha. Mergulha no desconforto, na confusão, no medo, e lá, no fundo, encontra fragmentos esquecidos de si. Não é bonito, não é poético, mas é real. E nesse confronto com o que você mais teme, você encontra o que tem de mais poderoso. Jung também disse: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Você quer luz? Então vá até a escuridão. Você quer poder? Então enfrente sua impotência. Você quer verdade? Então pare de se esconder atrás de máscaras. A jornada começa aqui, no desconforto, porque não existe renascimento sem morte, e a primeira coisa que precisa morrer é a mentira que você conta para si mesmo. Você foi ensinado a buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Acreditou que conquistas externas trariam paz interna, que o sucesso, o reconhecimento, o amor dos outros bastariam para preencher o vazio que te consome em silêncio. Mas o mundo lá fora é um espelho, e se a imagem interior está quebrada, nada do que se reflete trará paz. Carl Jung advertia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você vive sonhando com uma vida ideal, uma versão de si mais forte, mais confiante, mais livre. Mas se não olhar para dentro, continuará prisioneiro de fantasias que nunca se realizam. Porque a transformação verdadeira não é estética, é psicológica, é espiritual. É uma guerra silenciosa travada no escuro da mente. A visualização, quando feita com consciência, não é fuga, é criação. Não se trata de pintar um quadro irreal, mas de acessar aquilo que já existe dentro de você, adormecido. É ver com os olhos da alma o que o ego ainda não consegue aceitar. E essa visão clara, intensa, carregada de emoção, muda tudo. Porque o inconsciente não distingue o que você vive do que você imagina com força suficiente. Ele responde à imagem. E a imagem molda a realidade. Mas para visualizar de verdade, você precisa antes destruir as imagens falsas, aquelas que a sociedade colocou em você. A imagem do fracasso, a imagem do indigno, a imagem do nunca será capaz. Cada uma delas é uma corrente invisível que prende sua alma a uma cela de limitações. Romper com essas imagens exige coragem. Porque significa dizer adeus à identidade que você carregou por anos. E quando essa identidade cai, o vazio chega. Um silêncio assustador que te faz duvidar de tudo. Mas é nesse espaço que nasce a visão verdadeira. É nesse espaço que você começa a ver com os olhos de quem já enfrentou o abismo e não se quebrou. Você não é o que fizeram de você. Você é o que decide ser a partir de agora.
Feche os olhos, imagine o que seria possível se nada te limitasse. Agora abra os olhos e comece a se tornar essa imagem. Mas lembre-se, a visão sem ação é ilusão. Visualizar é apenas o início. O próximo passo é construir. A mente é um campo de batalha. E você vive cercado por pensamentos que não são seus, vozes herdadas, traumas internalizados, medos repetidos como mantras silenciosos. Você se pergunta por que não consegue avançar, mas ainda carrega dentro de si crenças que te puxam de volta sempre que tenta ir além. Carl Jung alertava: até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. A maioria vive aprisionada nesse destino falso, uma prisão mental construída com tijolos de pensamentos automáticos. É por isso que disciplina mental não é luxo, é sobrevivência. Não se trata de pensar positivo, se trata de pensar com lucidez, de identificar os pensamentos que sabotam, confrontá-los, desmantelá-los e substituí-los com consciência. Essa disciplina começa no silêncio. O mundo faz barulho o tempo todo porque sabe que, se você parar para escutar, ouvirá coisas que te assustam. Mas é no silêncio que a verdade emerge. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a liberdade. Quando você observa seus pensamentos sem se apegar a eles, descobre que a mente é como um céu nublado e que, por trás das nuvens densas, sempre há um sol esperando para brilhar. Treinar a mente é treinar o olhar. É perceber quando um pensamento de autossabotagem surge e, ao invés de reagir, perguntar: isso é verdade? Isso me pertence? Isso me serve? E pouco a pouco você começa a construir uma fortaleza interna, não feita de negação, mas de lucidez. A disciplina não é rígida, ela é firme, não reprime, mas guia. Você não precisa controlar tudo, mas precisa controlar a si mesmo. Domínio mental não é sobre eliminar o caos, mas sobre escolher não ser destruído por ele. É andar no meio da tempestade, sem permitir que ela entre em você. E quanto mais você treina, mais percebe. Os pensamentos negativos não somem. Eles só perdem o poder. Porque agora é você quem escolhe em que acreditar. E quando você decide se tornar o mestre da própria mente, nada, absolutamente nada pode te parar. Você foi levado a acreditar que fé é sinônimo de crença cega. Mas fé verdadeira não é uma esperança ingênua no improvável. É um ato radical de confiança no invisível que habita dentro de você. Carl Jung dizia: eu não acredito em Deus, eu sei. Essa frase não fala de religião, fala de experiência. Jung se referia a uma certeza que nasce das profundezas da alma e não de argumentos externos. Uma convicção silenciosa de que existe algo maior. Algo que te guia mesmo quando tudo parece ruir. A fé, nesse sentido, não é externa, é interna. É você diante do abismo dizendo: eu não vejo o chão, mas confio que posso caminhar. E essa confiança muda tudo, porque a dúvida paralisa, mas a fé movimenta. A dúvida te prende ao medo, a fé te empurra para a ação, mas essa fé exige entrega. E entregar-se não é desistir, é parar de lutar contra o fluxo da vida e aprender a fluir com ele. É confiar que até a dor tem um propósito, que até o fracasso é um passo, que até o silêncio tem algo a dizer. Quando você silencia a mente e escuta a alma, percebe que existe um ritmo, um chamado, uma voz que nunca te abandonou, só estava abafada pelo barulho do mundo. Essa voz é o Self, o núcleo mais profundo da sua psique, onde mora o verdadeiro você. Jung entendia o Self como aquilo que une os opostos: luz e sombra, razão e emoção, força e fragilidade. E quanto mais você se aproxima desse centro, mais você sente: eu estou onde preciso estar, mesmo que doa. A fé, então, não é a ausência de medo, é a decisão de continuar apesar dele.
É levantar quando tudo desaba. É olhar para dentro e dizer: eu confio em mim, mesmo agora. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você aceitou caminhar em direção a elas. Você não precisa enxergar o fim do caminho. Precisa apenas dar o próximo passo com confiança. E se a fé for verdadeira, ela te sustentará. Não como um milagre, mas como uma força invisível que brota de dentro. Toda vez que você se recusa a desistir, o mundo moderno te distrai, te preenche de urgência, barulho, comparações, te empurra para fora de si o tempo todo, até que você esquece o essencial, quem você é e por que está aqui. Carl Jung falava que a maior tragédia do ser humano é se tornar inconsciente de sua missão. E é exatamente isso que a falta de propósito causa. Uma existência entorpecida, onde você sobrevive, mas não vive. Respira, mas não sente. Conquista, mas não se realiza. Propósito não é uma meta que se persegue. É uma verdade que se descobre. Ele não está no futuro, está enterrado no presente, esperando ser desenterrado das cinzas do que você deixou de escutar. Propósito é quando o que você faz, o que você sente e o que você é se alinham em uma única direção. Mas para descobrir esse chamado, você precisa silenciar os falsos desejos. Os que nasceram do medo, da necessidade de aprovação, da carência de pertencimento. Precisa se perguntar: isso é realmente meu? Ou estou apenas repetindo o sonho de alguém? A resposta pode doer, porque às vezes descobrir o seu propósito exige destruir tudo que parecia certo. É nesse vazio que a alma sussurra. Você começa a lembrar o que te acende por dentro, o que você faria mesmo sem aplausos, o que te desafia, mas ao mesmo tempo te liberta. E quando você se aproxima disso, algo muda. O cansaço dá lugar à motivação, a ansiedade à clareza, o medo à coragem. Porque agora há sentido. Jung também dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você nasceu para ser, é a missão de todo ser humano. Não é sobre se adaptar, é sobre se revelar. É parar de tentar caber no molde e começar a assumir a forma que sua alma sempre teve. Você está aqui por um motivo, não para ser mais um, mas para ser inteiro. E quando você encontra esse motivo, tudo começa a se alinhar. As batalhas ganham propósito, a dor vira combustível. A jornada, mesmo difícil, faz sentido. O mundo não precisa de mais pessoas ocupadas. Precisa de pessoas despertas, com propósito, com alma, com coragem de ser o que são, mesmo que ninguém entenda. Existe um tempo na vida em que tudo parece desmoronar. Nada funciona, ninguém entende, e o silêncio se torna ensurdecedor. Você tenta se manter forte, mas algo dentro de você se quebra, e o que resta é um vazio que parece impossível de preencher. Jung chamava isso de noite escura da alma. Não é uma metáfora, é real. É um processo psíquico profundo de ruptura e renascimento. Esse colapso não é o fim, é o início. É o desmantelamento do ego, da persona que você criou para sobreviver, para que, em seu lugar, surja algo mais autêntico. A dor é violenta, sim, mas ela tem um propósito: revelar quem você é quando tudo o que é falso vai embora, quando as máscaras caem, quando os aplausos cessam, quando até você para de acreditar nas mentiras que contou para si mesmo. Na escuridão, não há onde se esconder. E é aí que você encontra o que sobrou, o núcleo, a centelha, a parte indestrutível de você que sempre esteve ali, mas que foi abafada por camadas de medo, vaidade, conveniência. E esse reencontro é brutal, mas libertador, porque você finalmente vê, com olhos nus, quem você realmente é. Jung dizia: o encontro com si mesmo é, acima de tudo, o encontro com a própria sombra. E nessa noite escura, você a encontra. Não como inimiga, mas como guia.
Ela aponta para tudo o que você precisa integrar, para as partes que você rejeitou por medo de não ser amado, aceito ou admirado. Mas são essas partes que guardam seu poder real. A maioria foge dessa noite escura. Tenta anestesiar com distrações, vícios, agitação. Mas quanto mais você foge, mais distante fica de si. A única saída é atravessar, ficar com a dor, escutá-la, perguntar o que ela tem a dizer. E então, aos poucos, você começa a entender. A dor não está te destruindo, está te reconstruindo. Quando você sai desse lugar, você nunca mais volta a ser o mesmo. Você carrega cicatrizes, sim, mas agora, cada uma delas conta uma história de coragem. Você renasceu, não como alguém novo, mas como alguém real, alguém inteiro, alguém desperto. A maioria vive aprisionada em uma ilusão, a de que controlar tudo é a chave para a paz. Que, se organizar o suficiente, planejar o bastante e eliminar todos os riscos, finalmente terá segurança. Mas Carl Jung sabia a verdade que poucos aceitam. O caos é necessário para a criação. E o desejo obsessivo por controle, na verdade, é uma recusa inconsciente à vida em sua forma mais verdadeira. Imprevisível, selvagem, pulsante. Quando você tenta controlar tudo, você sufoca a alma. Você cria um cárcere interno onde só o conhecido é permitido e tudo o que escapa dessa bolha é visto como ameaça. Mas o desconhecido não é o inimigo. Ele é o útero do novo, a fonte do crescimento. É no território do imprevisível que você descobre o que não sabia sobre si mesmo. O paradoxo é este: quanto mais você tenta dominar o mundo, mais se torna escravo dele. E quanto mais você solta, mais força encontra. Não porque se tornou fraco, mas porque finalmente aceitou fluir. Porque entendeu que a verdadeira força não está em resistir, mas em adaptar, em confiar, em mergulhar no rio da existência sem se agarrar às margens. Jung sabia que o self, o centro do nosso ser, não nasce no controle, mas na entrega. Você acessa seu verdadeiro poder não quando conquista tudo, mas quando solta o que nunca pôde controlar. Quando para de lutar contra a correnteza e começa a escutar o que ela quer te mostrar. Soltar não é abandonar, é reconhecer que existe uma inteligência maior operando. É se abrir ao mistério, é entender que às vezes as quedas são saltos disfarçados, que a dor é lapidação, que o inesperado é uma convocação. O controle absoluto é uma ilusão infantil, mas a consciência, essa sim, é poder real. E quando você troca o controle pela presença, algo muda. Você deixa de ser vítima dos acontecimentos e passa a ser criador no meio do caos. Você dança com a vida em vez de resistir a ela. Liberte-se da obsessão pelo controle, porque é no soltar que você finalmente voa. Você não é só carne e ossos, você é história, memória, herança. Existe um passado dentro de você que não começou com seu nascimento. Jung chamou isso de inconsciente coletivo, uma dimensão profunda da psique humana onde vivem arquétipos, padrões universais que moldam nossa forma de sentir, pensar, reagir. Você carrega dentro de si o guerreiro, o sábio, o curador, o rebelde, o destruidor. E o problema é que muitos desses arquétipos estão adormecidos ou reprimidos. Quando você ignora esses aspectos, vive pela metade. Você se adapta, se encaixa, se torna funcional, mas vazio. Parte de você sabe que falta algo, que existe uma força adormecida esperando ser despertada. E essa força não está fora, está nas profundezas, nas partes da alma que você nunca ousou acessar. Jung ensinava que cada arquétipo é uma potência. Quando você ativa o guerreiro, você não se torna agressivo, você se torna determinado, resistente, disciplinado. Quando acessa o sábio, não vira arrogante.
Você se conecta à intuição, à visão além do óbvio. E quando abraça o curador, você não se perde nos outros. Você transforma sua dor em ponte, em cura, em compaixão real. Mas para ativar esses arquétipos, é preciso primeiro reconhecer os que dominam você hoje. Talvez você viva sob o tirano interno, aquela voz crítica que nunca acha que você é suficiente. Ou talvez sob o órfão, aquele sentimento de abandono, de não pertencer, que te faz buscar validação a qualquer custo. Ou o sabotador, que surge sempre que você está prestes a crescer. Você não precisa eliminar esses aspectos, precisa integrá-los. Dar nome, escutar, compreender. A psique humana é como um reino interior, e todos os seus personagens precisam ser reconhecidos. Só então você se torna rei. Só então você se torna inteiro. O autoconhecimento profundo é uma convocação. Desperte os arquétipos que dormem em você. Liberte o herói da sua história. Não aquele perfeito e invencível, mas o que cai e levanta, que sangra e continua. Porque é isso que o mundo precisa. De almas despertas, complexas, corajosas o suficiente para serem quem são. Por completo. Há uma verdade sombria que poucos têm coragem de encarar. Você sabota a si mesmo. Não por fraqueza, mas por medo. Medo de mudar. Medo de dar certo. Medo de deixar para trás a versão antiga de si. Aquela que você já conhece mesmo que doa. Carl Jung foi direto ao dizer: as pessoas farão de tudo, não importa o quão absurdo, para evitar enfrentar sua própria alma. E a autossabotagem é exatamente isso, um desvio inconsciente do caminho que você mais deseja. Você quer evoluir, quer prosperar, quer ser livre, mas carrega dentro de si crenças profundamente enraizadas de que não merece, de que não é capaz, de que não pode confiar em si mesmo. E essas crenças agem no subterrâneo da mente, moldando suas escolhas, destruindo oportunidades, travando movimentos. Você nem percebe, mas está lutando contra si. O ego prefere o conhecido, mesmo que isso custe sua liberdade. Ele teme o novo, porque o novo ameaça a identidade que foi construída com tanto esforço, mesmo que essa identidade seja um fardo. E assim você repete padrões, entra em ciclos, caminha em círculos, chamando isso de destino, de azar, de realidade. Mas no fundo, sabe que não é. Jung nos lembra que não há despertar da consciência sem dor. E é exatamente isso que acontece quando você decide parar de se sabotar. A dor aparece, o desconforto, a culpa, a resistência. Mas é nesse confronto que você encontra a chave. Quando diz a si mesmo: eu não sou mais meu próprio inimigo, eu sou minha cura. Isso exige vigilância, repetição, autoobservação. Toda vez que você se autoabandona, se cala quando devia falar, se limita quando podia crescer, pare. Pergunte-se: estou me protegendo de quê? O que estou evitando? A resposta vai te mostrar onde a dor ainda vive. E é lá que você precisa ir. A autossabotagem não acaba de uma vez, mas ela perde força toda vez que você escolhe a si mesmo com consciência. Toda vez que honra sua verdade. Toda vez que assume que merece mais e age como quem sabe disso. Você não é vítima dos seus impulsos. Você é responsável por curá-los. E quando começa a agir com intenção, mesmo que doa, começa a vencer o jogo interno. E essa, meu amigo, é a única vitória que realmente importa. Você tem dentro de si um poder silencioso, uma força que não depende das circunstâncias externas, nem da aprovação alheia. Carl Jung chamou isso de individuação, o processo de se tornar o que você realmente é, completo, inteiro, sem máscaras. É uma jornada solitária, porque exige que você mergulhe fundo, enfrente seus demônios e reconcilie os opostos dentro de si. Essa força não nasce do conforto, mas da luta. Não vem da perfeição, mas da aceitação das imperfeições.
Não é um poder que se impõe, mas que se revela quando você se recusa a fugir de si mesmo. O autodomínio verdadeiro nasce no abismo onde a sombra e a luz se encontram, onde você decide renascer, não apesar da dor, mas por causa dela. A cada passo que você dá nessa jornada, você se afasta do caos externo e se aproxima do centro. Você aprende que não precisa ser perfeito para ser poderoso, que a vulnerabilidade é uma forma de força, que a liberdade não é fazer o que quer, mas querer o que você é. E então, num momento inesperado, você percebe que o abismo que tanto temia não é um lugar de destruição, mas de criação. Que ali no fundo você encontrou não o fim, mas o começo, o início da sua verdadeira vida. Agora é a sua vez. A hora de olhar para dentro, de encarar sua sombra e abraçar sua luz, de soltar o que te prende e assumir o que te torna único, de abandonar as correntes da mente e libertar o poder da alma. Mergulhe no abismo, não para se perder, mas para se encontrar. Porque é lá que você renasce. Se esse vídeo tocou você, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada juntos. E lembre-se, o caminho é difícil, mas a recompensa é a liberdade de ser quem você realmente é. Coragem. Você não está sozinho.